Tudo bem? Helena, bem-vinda. Como é que você está? Obrigada. Tô bem. Correria, saudades aí do Sul. Quando é que você volta para cá? Eu vou para o Sul, mas eu vou para o Paraná para visitar minha família. Eu não vou a trabalho, eu vou para visitar a família. Mas tá Então, bom pelo Helena, convite. Hum, eu te agradeço muito o convite. Eu vou falar um pouquinho dessa turma aqui, né? Você sabe que eu, além de ter um pé no mercado, né? Eu tenho um pé forte na academia, então me convidam em vários programas para falar sobre inovação, sobre transformação. E essa turma aqui, ela é promovida pela Fundação Ulisses Guimarães, né? A Fundação Ulisses Guimarães é uma grande instituição, né, que forma, focada especialmente na formação de lideranças públicas, né, que a gente precisa muito no Brasil. E a pedido do presidente da fundação, né, eu estou coordenando, eu acho que são 6 encontros. Em cada encontro eu trago uma pessoa assim muito melhor que eu, muito melhor que eu, né? jamais. E hoje é você, Helena, que está aqui. São em torno de 85, é um curso que a gente chama no conceito acadêmico de híbrido, né? E nessa modalidade que pode ser tanto síncrona quanto assíncrona, ou seja, são 85 gestores públicos, né, dos mais diversos, tem ex-secretário de Estado, prefeitos, gestores de estatais, enfim, uma série de lideranças aí. E, e a gente sempre tem aqui em torno de 20, 30 que assiste o curso de forma assíncrona, e depois, obviamente, está gravado e o curso fica disponível na plataforma para eles olharem, assistirem, etc. E então, Helena, obrigado mesmo. Eu vou só dar uma pincelada rápida, assim, né? E depois você né, se apresenta, por favor. A Helena, né, é uma profissional de altíssimo nível, que eu tive o privilégio de já termos trabalhado em alguns projetos, né, da Microsoft. Conhece tudo nesse mundo de transformação digital, né, de inteligência artificial, e tem ajudado o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né, de maneira muito ativa. Não só ela, o time dela, mas também a empresa, a Microsoft, né, que vem nos ajudando muito na transformação digital. Hoje, o maior parceiro tecnológico do Tribunal de Justiça é a Microsoft por diversas ferramentas, né? Nós consumimos, por exemplo, uma das principais ferramentas de inteligência artificial, que é o Copilot, hoje é da Microsoft. Toda a parte de sistemas integrados de gestão que a gente está implementando lá é uma solução que é o Dynamics 365. Então, Helena, eu vejo essas grandes empresas de tecnologia colocando soluções de fato, né? Eu já trouxe aqui executivos da AWS, né? E vou trazer outros também, para dizer que prefeituras, empresas públicas, governos estaduais, né? Precisam cada vez mais, né? De bons parceiros. E eu vejo algumas empresas, como a Microsoft, que têm atuado de maneira muito parceira, né? E que vocês têm toda uma área focada em gestão pública. Então, eu queria trazer você aqui, Helena, e obrigado pelo convite, para falar, assim, inspirar um pouco aqui as pessoas, né? E falar da tua experiência, falar da tua empresa, o que vocês promovem aí de transformação para a empresa. A gente vai fazer um bate-papo aqui, os alunos estão abertos aqui, vão colocar perguntas, a gente vai fazendo algumas rodadas, em torno de uma hora e pouco, assim, de conversa aqui. Tá bom, Helena? Perfeito. Show de bola.
Eu preparei algumas lâminas, alguns slides para compartilhar com vocês, mais para me ajudar aqui no storytelling, tá? E na apresentação. Mas a ideia justamente é que a gente possa conversar. Eu acho que é uma experiência muito bacana para mim. Eu agradeço demais o convite, Balestrinha. Acho que já te falei várias vezes o quanto eu admiro o trabalho aí do Sul, quanto vocês também proporcionaram para a gente experiências e para mim, principalmente, uma oportunidade enorme para crescer e aprender com vocês. Então, eu também estou aproveitando muito aqui desse convite, então, obrigada. Vou compartilhar a minha tela, gente, e vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, tá? Beleza. Estão vendo? É só colocar no modo apresentação agora, Helena. Ele não está no modo apresentação? Normalmente, talvez tu tenha que colocar no modo apresentação antes de entrar, antes de compartilhar. Ótimo ponto. Deixa eu fazer isso, então. Parar de compartilhar e compartilhar de novo no modo apresentação. Só um minuto. Isso. Confesso que eu não tenho tanta experiência no Zoom. Eu sou, né, durante a pandemia era a minha tela que eu dava aula direto. Eu acabo usando muito mais o Teams no dia a dia, então acaba que eu não tenho muita experiência no Zoom. Pior é que eu E não o estou Teams é conseguindo a compartilhar melhor aqui. ferramenta, evoluiu bastante, né, Helena? Muito. Eu sou suspeita para falar, né? Acabo usando todo santo dia e todos os recursos de gravação, de compartilhamento, então, de whiteboarding, é muito legal também para experiências assíncronas, mas eu não estou conseguindo compartilhar minha apresentação aqui. Deixa eu ver. Tenta Será de que se eu novo. compartilhando a minha tela inteira, ele vai? Compartilha a tua tela inteira. Ou a janela, vamos ver. Ah, agora entrou. Perfeito. Só ficou muda, tu tem que colocar no modo abrir o teu microfone. Travou meu microfone, que beleza. Faz parte. Faz parte, faz parte. E isso persegue especialmente as pessoas de tecnologia, viu, Helena? Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Vou Sempre. ver se agora vai. Vejam, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se minha voz está indo. Tá. Compartilhou a tela que eu estou. Acho que eu cliquei num botão aqui que não era para eu ter. Mais uma vez. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, Sim? Agora está o agora sim. compartilhamento. E vocês me Agora ouvindo? perfeito. Perfeito. Desculpa o delay, pessoal. Boa Não. noite. Então, de novo, obrigada, Valestrin, pelo convite em estar aqui. Acho que, em primeiro lugar, eu estou aqui também representando a Microsoft, mas falando um pouco da minha experiência. Eu pretendo, ao longo dessa conversa, falar um pouquinho sobre a minha percepção, a minha experiência, trazer alguns casos e o que a gente tem experimentado no setor público ao longo desses últimos 2 anos, que foram muito marcantes na tecnologia, né? Principalmente no que tange à inteligência artificial, mas eu realmente quero deixar o microfone aberto para todo mundo, para a gente conversar. Então, destrinchar também um pouco de como que gestores públicos e organizações públicas conseguem se aproveitar no melhor sentido possível da parceria com Big Techs e outras maneiras da gente explorar esse trabalho juntos, tá bom? Então, para começar, eu estou deixando todos os meus contatos à disposição, justamente para abrir esse diálogo com vocês. Para mim é super importante estar em contato com gestores públicos, não só do meu nicho de atuação. Então, até para contextualizar um pouco, quero falar um pouco sobre quem sou eu e o que eu faço. Então, para começar, eu sou economista, formada pela PUC de São Paulo, e a minha trajetória ela passa por economia, passa por setor público e fica muito na área de tecnologia. Por essência, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por Brasil, e foi isso que me fez especializar minha formação em macroeconomia brasileira, em política pública brasileira. Eu acabei focando os meus estudos em uma análise estatística do Plano Brasil Sem Miséria, foi algo que me interessou muito na época,
E eu estou há 9 anos no mercado de tecnologia. Passei por 3 Big Techs. É a minha segunda passagem na Microsoft. A gente chama de boomerang, quando a pessoa vai e volta. Então, eu sou um boomerang na Microsoft. Mas eu passei por essas 3 empresas. Em todas elas, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o setor público. Na Axis, que é uma empresa de câmeras de segurança, então, olhando mais para o aspecto da segurança física e a transformação digital neste sentido. A Salesforce, o Balestrin também conhece bastante da Salesforce. Salesforce é uma empresa voltada, uma Big Tech, né, voltada para relacionamento com o cliente em diversos aspectos diferentes. Eu fiz a minha formação de vendas lá, fiquei 5 anos na Salesforce e voltei para a Microsoft há 2 anos atrás. E desde então, na Microsoft, eu atuo única e somente com o setor público. Passei um tempo com Brasília, passei um tempo com Rio Grande do Sul e atualmente eu estou trabalhando só em São Paulo. Então, só para compartilhar um pouquinho do quem sou eu, né? Desses 9 anos de tecnologia, 3 foram dedicados ao setor público. Eu espero que esse número dedicado ao setor público continue aumentando, porque de fato eu não pretendo sair desse segmento. O bichinho do setor público me mordeu. E eu preparei alguns conteúdos para a gente falar aqui de maneira bastante breve. Eu quero passar um pouco sobre a mudança no papel do gestor público. Então, qual é esse novo papel? Como a gente ajuda a repensar como o Estado entrega valor não só ao cidadão, mas aos servidores. Oportunidades para iniciar e como a gente inicia. Então, algumas dicas de por onde a gente pode começar, abordagens, exemplos práticos, e falar um pouco sobre os dados como um ativo extremamente estratégico nesse momento de inovação, e a inteligência artificial agêntica, que vocês com certeza escutam falar direto em, eu imagino que múltiplos contextos, múltiplas empresas, múltiplas abordagens. Então, eu quero só contextualizar um pouco disso aqui e falar sobre a importância de uma plataforma para isso, né? Então, quero começar trazendo só um pouquinho de contexto do tempo que levou para que a gente atingisse 100 milhões de usuários em tecnologias que são largamente utilizadas. Aqui vamos entender que os 100 milhões de usuários, eles são a adoção em massa. Há muitos anos atrás, a missão da Microsoft era colocar um computador pessoal na mesa de cada pessoa. E essa missão demorou anos e anos, décadas e décadas. E aqui a gente pode ver que a adoção em massa do computador levou 12 anos. Em contrapartida, a internet reduziu, então a gente, uma vez com um computador em mãos, a gente adotou a internet muito mais rápido, a adoção de cloud também já foi mais acelerada, e nos últimos 2 anos e meio a gente experimentou uma adoção em larguíssima escala de inteligência artificial, algo que realmente é uma revolução industrial, realmente é uma revolução tecnológica, da mesma forma que a gente aprendia na escola, ou no meu caso na faculdade também, a respeito das revoluções que moldaram os momentos econômicos, queira ou não queira, a IA é uma delas, e o potencial dela pode ser muito traduzido justamente a partir dessa perspectiva de quanto tempo levou para ser adotado. E o gancho daqui, desse slide, dessas informações, é justamente o ponto de quando a gente quer inovar, muitas vezes a gente precisa estar onde os nossos clientes estão. Quando o assunto é setor público, a gente está falando sobre cidadão, muda um pouco o nome do cliente, né? Mas no final das contas, a gente precisa se transpor para o ambiente onde o cidadão também está. Que não é só físico, não é só analógico, ele é cada vez mais digital. E o cidadão, inclusive, eu, vocês, todo mundo, a gente já usa muito a inteligência artificial e a internet como um todo para sanar as nossas necessidades e tirar dúvidas a respeito do que a gente precisa fazer, como preencher o imposto de renda, como entrar com uma ação, como tirar dúvidas com um órgão competente, com uma agência competente, como marcar um horário num poupa-tempo. Então, tem diversos aspectos que a gente consegue extrapolar o serviço público do analógico também para o digital, e a inteligência artificial e o imperativo digital, ele vem justamente para apoiar nesse sentido, e a ideia é desmistificar que a inteligência artificial substitui pessoas ou toma decisão por pessoas. Na verdade, a ideia é que ela seja um grande orquestrador, mas que o conhecimento fique sempre na mão daqueles que são competentes. Então, os servidores públicos, os gestores públicos, os órgãos competentes. Um pouco sobre a mudança do papel do gestor público. Num governo, num Estado analógico, o gestor público ele é muito mais uma figura centralizadora, é um guardião dos processos, das normas legais, é realmente um sentido de centralizar para proteger.
Isso porque, com baixo fluxo de informação, com baixos dados, com poucos dados disponíveis, com muita necessidade de lidar com papel, de lidar com interações únicas e somente pessoais, a gente tem um alto risco de erro, poucas informações, e centralizar acaba sendo realmente mais seguro. Agora, com o imperativo digital, o gestor público, além de conhecer e dominar todos os processos, ele passa a ter um papel, na nossa opinião aqui, Microsoft, muito mais importante de um orquestrador de processos, pessoas e tecnologia, porque no final das contas, os especialistas de tecnologia até podem ser as big techs, então pode ser a figura da Helena, mas a gente sabe que o conhecimento ele não é concentrado dessa maneira, mas a questão do conhecimento e propriedade de negócio, de causa, do objetivo do órgão, ele está único e somente na cabeça do gestor. Então, vocês são os mais importantes líderes dessa transformação digital, e para nós de Big Techs é cada vez mais importante se aproximar e falar a mesma língua das áreas de negócio, então das áreas finalísticas dos órgãos, e não ficar navegando única e somente na TI. Então, a ideia é justamente mostrar essa mudança de papel, né, de um centralizador para um orquestrador, para um habilitador e uma pessoa que realmente conecta insumos, conecta processos, conecta tecnologia. E justamente isso vem por conta da alta disponibilidade de dados, com a alta velocidade do fluxo de informações que a gente tem acesso hoje em dia, e a gente precisa se adequar a essa realidade. Então, o papel do gestor, na nossa visão, ele muda um pouco nesse sentido, e ele vai numa linha muito mais estratégica. E daí, pensando em como o Estado entrega valor na era da IA, como o Estado gera valor na era da IA, eu quis começar justamente com uma provocação da diferença da digitalização e da inovação. Muitas vezes a gente fala, eu vou digitalizar um formulário e a partir disso a minha vida vai ser muito mais fácil, já vai estar tudo certo, transformação digital. Isso não quer dizer que não seja um passo importante, isso não quer dizer que não vá realmente habilitar muitos movimentos, trazer mais produtividade, mas digitalizar um formulário, em última instância, ele não é inovação, ele é ganho de eficiência. Inovação é quando a gente consegue eliminar a necessidade desse formulário, porque a gente detecta que podemos usar outros sistemas, conectar esses dados e preencher o formulário automaticamente, porque eu já tenho esses dados disponíveis. Ou talvez eu só precise de um input do cidadão, porque eu já tenho esses dados disponíveis. Se não eu, um órgão parceiro, uma agência que possa fornecer essas informações. Então, existem maneiras diferentes da gente pensar a transformação digital, e a transformação digital ela não é só digitalização, ela é realmente colocar automatização de processos, eliminar etapas que sejam demoradas, eliminar etapas que atrasem as entregas. Então, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado e não necessariamente sair digitalizando tudo, porque muitas vezes isso pode gerar para a gente até um trabalho depois de entender qual sistema, qual aplicação poderia estar entregando mais valor, porque eu tenho tudo digitalizado. Tá? Então, tem alguns caminhos para a gente inovar. A gente fala sobre inovação no serviço, então repensar a maneira como o serviço é entregue, e muitas vezes isso passa, sim, pela digitalização. Vamos pensar que em várias formas de você entregar um serviço público, se eu disponibilizar um chatbot com interação de IA generativa que seja bastante natural, eu estou digitalizando um serviço, eu estou garantindo a continuidade dele no ambiente digital, conseguindo transpor ele para dentro das regras e normas ali do órgão competente, do processo que precisa ser seguido. Além disso, a gente também pode e deve pensar na inovação do processo, então como repensar o processo em si, que é justamente esse exemplo da digitalização do formulário. Será que eu preciso realmente desse formulário? Será que existe uma forma, ou será que existe disponibilidade de dados dentro do meu parque tecnológico para que eu não use mais um formulário, e sim eu junte todas essas informações? Então, é justamente questionar o processo, usar a inteligência artificial para interpretação, usar para resumo, para criação de conteúdo, para garantir continuidade desses serviços no ambiente online, eliminar o uso de papel, por exemplo, também é uma análise que pode ser feita, e também a inovação organizacional. Eu trouxe aqui um exemplo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a casa do Balestrin, porque eu visitei o laboratório deles, eu sei que eles têm essa iniciativa bem legal por lá também, mas essa é uma forma de internalizar também a inovação, que é implantando laboratórios de inovação. E os laboratórios nada mais são do que ambientes aonde servidores de diferentes áreas que tenham interesse por tecnologia possam
debater melhores caminhos, melhores soluções, debater também novos caminhos de parceria com as Big Techs e como as Big Techs conseguem apoiar, que tipo de workshop que Big Techs e que parceiros conseguem proporcionar para que a gente corte um caminho e chegue mais rápido na resolução em uma solução tecnológica que realmente sane as dores ou proporcione melhor atendimento ao cidadão, proporcione um novo serviço ou maior produtividade. O grande ponto vai ser a gente sempre olhar para quais são essas métricas de sucesso que a gente está querendo atingir. E eu vou compartilhar isso mais Helena, à frente. Por favor. olha só, você citou o Labi aí, que é o nosso laboratório, né? Parece que é uma coisa nem tão sofisticada, né, em termos de equipamentos, né? Mas eu acho que é mais a simbologia que isso traz de ser um espaço neutro, de ser um espaço para trocar ideias, né? De ter aí também uma possibilidade de você fazer imersões, olhando os problemas, as dores, sejam internas, sejam externas. E hoje nós lançamos aqui no tribunal, Helena, até para os colegas e os alunos aqui, os gestores públicos, veja, algo que parece muito singelo e em 150 anos do Tribunal de Justiça, hoje foi lançado e eu me pergunto, tá, mas por que só hoje, né? O que que nós lançamos hoje, Helena? Não sei se tu acompanhou. Nós lançamos algo que se chama é, agora eu tenho que até falar aqui, CAP Central. É uma coisa bem simples, né? É uma central de atendimento ao público. Ah, mas vocês vão dizer, tá, mas o que que tem a ver isso? Onde está a inovação? Nós chamamos vários usuários, vários cidadãos, né, do sistema de justiça, para entender quais eram as principais dores deles. E, e muitos deles era exatamente essa dificuldade de entender o sistema de justiça. Muitas vezes eles precisavam de uma assistência de justiça, chegavam no tribunal e aí diziam, não, não, isso aqui é o Ministério Público. Chegava no Ministério Público e dizia, não, não, isso é com a Defensoria. Chegava na Defensoria e disse, não, não, isso é lá com a Justiça Federal. A Justiça Federal dizia, não, não, isso é lá com a Justiça do Trabalho. Uhum. E esse cidadão, que é quem paga, de fato, né, todo esse sistema, ele, muitas vezes, ele tinha dinheiro somente para uma passagem de ônibus. E ele Eu tinha que lembro que a levar gente várias falou desse passagens. caso, não tinha até um nome É CAP que tinha para. 360. Mas eu lembro que a gente falou, quando a gente debateu sobre isso no tribunal, eu lembro que você falou do exemplo, era o cidadão de exemplo, era um cidadão ou João ou Maria, alguma coisa assim. Eu lembro que A Dona Maria é a nossa persona aqui. Exato, eu ia falar isso, que esse exercício que o Tribunal do Sul, do Rio Grande do Sul, fez de colocar o cidadão no centro e entender quais formas o tribunal poderia estar oferecendo mais serviços que possam ser úteis, e úteis não só no sentido disso, na opinião do tribunal, mas na opinião do cidadão. Né? Então, por exemplo, a falta de conhecimento, a falta de domínio sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro pode ser um impeditivo para o cidadão. Então, É, essa coisa de colocar o cidadão, o cliente, muitas vezes que a gente fala, né, no é, centro, isso é inovar. é. Isso é E, inovar. e veja, Helena, então, o que que é a CAP, Central de Atendimento ao Público 360 graus? Uma linguagem simples, né? Para também não. A gente anda também no tribunal no exercício muito forte de linguagem simples para Dona Maria, né? A Dona Maria, a gente tem. Eu já falei da Dona Maria, mas a Helena conhece muito bem, né? A gente criou uma persona, assim, a Dona Maria, uma senhora de 75 anos. Eu penso na minha mãe, né? Que já, né, tenta resolver os problemas da vida dela, tudo no smartphone hoje, né? Desde do INSS, do banco e tal, e no judiciário ela tem uma dificuldade muito grande, e ela precisa, né? Se ela puder ter
essa facilidade, né? Por que o Estado dificultar tanto? Então, a CAP 360 é uma ideia que nasceu no laboratório, né? Que praticamente não teve investimento de tecnologia nenhum, é apenas uma sala no Tribunal de Justiça, no primeiro andar, que o cidadão, atendido por pessoas muito preparadas, e é algo que ganhou o prêmio do CNJ Nacional de Inovação agora, um mês atrás. A dona Maria chega lá no tribunal e, na conversa com o atendente vai perceber que a demanda dela não é da Justiça Estadual, é da Justiça do Trabalho. Em vez do nosso atendente mandar a dona Maria embora para buscar a Justiça do Trabalho, o nosso atendente vai fazer um call direto com a Justiça do Trabalho e vai colocar a dona Maria em contato com a Justiça do Trabalho e vai tentar resolver o problema da dona Maria aí. E se for com o Tribunal Federal, e se for com a Justiça Federal, vai fazer a mesma coisa, e a gente está andando muito para integrar também Ministério Público, etc. Ou seja, a pessoa vai vir lá e ela tem um problema, e ela não vai ir para casa sem resolver esse problema, mesmo que o ente de justiça seja outro, né? Então, é um exemplo simples que não demandou muita questão tecnológica, mas mudou o mindset completo, né? E que foi, Uhum. Helena, estou contando esse caso porque é muito recente, eu estive na inauguração hoje, né? E, e a gente criou lá no Labi. Isso é sensacional, sensacional. Eu acho que eu vou até pular para o próximo slide para mostrar o Labi. Então, essa foto aqui do meio, para quem não conhece, o Labi é o Labi 9 do TJRS, essa foto aqui central. Na foto da esquerda, vocês podem ver o time do Oh, eu TJRS. estou aqui na foto, Eu e o Helena. Alçones aí no cantinho. Eu, você e o Daronco ali no cantinho. Então, eu queria justamente comentar sobre o potencial desses workshops. Então, pergunta, por favor. Eu acho que só vazou áudio, viu, Helena? Vazou? Tá bom, tranquilo. Se alguém precisar, quiser fazer alguma pergunta, é só me interromper, por favor, porque eu não estou vendo a tela do Zoom, então não consigo saber se tem alguém com a mão levantada, enfim. Fica Então, fique à tranquilo que vontade para eu me vou interromper. acompanhar isso, Helena. Perfeito. Então, até usando a fala do Balestrinha aqui como ponto focal, esse tipo de workshop, então, aqui eu estou trazendo a figura do Garage AI, a garagem de IA nossa, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, mas quando a gente traz workshops de inovação e a gente cria um ambiente seguro para compartilhamento de ideias entre aqueles que são importantes participar desse processo, e importantes eu quero dizer, servidores que conhecem partes do processo ou que conhecem o processo como um todo, servidores que talvez serão envolvidos nesse processo futuramente, servidores que já passaram por esse processo. Então, é muito importante a gente, em primeiro lugar, colocar quem é o cliente no centro da operação. E por que eu estou usando a palavra cliente e não sempre cidadão? Porque muitas vezes o cliente pode ser interno. A gente pode estar falando da melhoria de um processo interno. No final das contas, otimizar aqui eu vou usar a figura do tribunal, tá? Mas otimizar a tecnologia e a maneira de oferecer serviços através da tecnologia dentro do tribunal é indiretamente acelerar o acesso à justiça. Então, internamente ou externamente, seja tocando diretamente ao público ou revisitando processos internos, queira ou não queira, a gente está trabalhando para proporcionar um acesso mais rápido à justiça. Então, nesse tipo de workshop, que eu realmente estimulo muito que vocês façam, que vocês comecem a observar quem são aquelas pessoas dentro da sua organização, dentro da sua corporação, e que provavelmente são vocês também, que buscam olhar para a tecnologia com um olhar inovador e com um olhar para agregar valor no que já é feito hoje, para facilitar a vida, para simplificar os processos e os serviços que precisam ser entregues. Isso ganha muita massa, muita força, e os projetos eles saem muito mais
redondos, porque no final das contas a gente está realmente colocando as dores, seja da Dona Maria ou seja de uma área interna específica, no centro da conversa. Então a gente debate em volta disso. E falando um pouquinho sobre a garagem de IA, do nosso lado é um workshop que a gente costuma fazer com os nossos clientes. Ele é bem seleto, não é algo que a gente faz tanto assim, então, porque exige preparo, exige deslocamento, também são poucas pessoas no Brasil que aplicam esse workshop. Se não me engano, somos em 4 hoje, então a gente precisa se dividir entre diversos clientes. Mas, resumidamente, é um workshop que divide um período de letramento e um período de design thinking. Então, na parte do letramento, o que a gente faz? Transfere conhecimento, justamente para que não fique sempre em cima da Big Tech a necessidade de passar conhecimento. O tribunal, no caso o órgão, precisa também ter esses conhecimentos internos e ter autonomia e liberdade para pensar os seus processos. A gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para habilitar, mas a gente quer realmente transferir esse conhecimento. Alguns exemplos de entregas que a gente fez de garage foram no CGU, no TJRS, no TCU, no DR. Então, todos são experiências muito bacanas, que a gente sai normalmente com 5, 6, 7 projetos prontos para começar a pensar em como fazer a parte de implantação e desenvolvimento. Mas toda a questão de pensar o projeto, pensar a solução e pensar o que precisa ser resolvido, ele é sanado num dia só. E depois disso, os times passam a ter também um pouco mais de letramento, um pouco mais de informação para falar, peraí, nesse processo aqui eu já enxergo que eu posso trazer uma inteligência artificial para resumir uma peça longuíssima que precisa ser interpretada. Ou eu posso trazer a inteligência artificial para processar algo que demora hoje dias para ser processado. Então, existem casos diversos, realmente é caso a caso, e a gente gosta muito de abordar colocando no centro quem é o cliente. Então, é o cidadão? Vamos pensar no cidadão. O que o cidadão precisa em volta desse serviço? Qual que é a capacidade da gente extrapolar e colocar esse serviço de forma online? Será que a gente pode cortar formulários, igual eu comentei? Então, existem diversos caminhos, a gente percorre por essa linha aqui. Eu trouxe um exemplo de processo... Opa, pode falar. Tem a Helena, a Estela fez uma pergunta aí. Tu consegue abrir o chat? Eu vou sair aqui da apresentação, só um minutinho. Não. Senão eu falo para ti. Então pode falar. Depois a Estela pode complementar aí. Mas a Estela diz, diante do novo papel do gestor público como orquestrador de ecossistema no governo digital, quais as estratégias podem ser adotadas para capturar, compartilhar e institucionalizar o conhecimento tácito, construído nas interações, experiências e práticas cotidianas, assegurando sua permanência como legado institucional, mesmo diante da rotatividade de servidores? Excelente Excelente questão, pergunta. altíssimo nível. Estela, abre a câmera aí, se tu puderes, Por para. favor. Tá? Primeiro eu queria saber qual foi o papel do frango lá no workshop, naquela foto, se puder voltar. Esse aqui, Eu vou até o qual foi a frango, contribuição dele. a contribuição dele é chamar a atenção das pessoas. Para Muito todo mundo prestar atenção. Quem O gosta frango tá dele muito é comendo minha todo. filha. Pois é. Então, né, diante desse desafio que o conhecimento é o ativo estratégico de maior importância, né? E temos esse legado institucional que por muitas vezes é desperdiçado pelas instituições, né? Não tem esse cuidado. E os servidores Perfeito. saem e todo aquele conhecimento sai com ele, né? Então, é sempre começando do zero. E o desafio, Eu acho, acredito, seja esse, né? Te Como com apresenta, melhorar. certeza. Estela. Tu já te apresentou para mim, mas para a Helena, por favor. Por favor. Bom, eu sou Maristela, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe e atualmente atuo na função de corregedora geral. Muito legal. Inclusive, eu trabalho bastante com o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Depois a gente pode conversar mais se você quiser, porque tem algumas coisas incríveis que o Tem umas pessoal faz. Eu experiências realmente muito interessantes, sim, Sim, envolvendo é tecnologia. incrível. Eu estou realmente fascinada pela a capacidade dos times aqui, dos órgãos de segurança pública, de pensar em inovação, sendo muito Tem uma sincera. inovação que eles fazem nas praias com realidade aumentada, tem placas, né, avisando
dos perigos daquela praia, mesmo você não visualizando, você lê aquele QR Code e você sabe onde é que você pode entrar naquela praia, mesmo não tendo a presença do guarda-vidas. Então, tem iniciativas lá Sim. fantásticas, realmente. Tem muita coisa bacana mesmo. Acho que ainda tem muita coisa também que a gente quer fazer. Eu tenho conversado muito com o Corpo de Bombeiros, tem muita coisa interessante que a gente fica pensando em como digitalizar a cidade, como enxergar o posicionamento de todos os corpos de bombeiros aqui de São Paulo, qual é o melhor trajeto, como que a gente conecta isso com dados em tempo real. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o segredo está muito na colaboração e na documentação, junto da adoção da tecnologia. Colaboração, eu digo por quê? Eu acho que muitas vezes, muitas não, mas o ideal é que a gente trabalhe em parceria com as áreas que dominam o processo, então vamos chamar de áreas finalísticas, e a área de tecnologia que vai acabar cuidando do parque tecnológico. Para que a gente tenha uma continuidade do ponto de vista de tecnologia, é muito importante a documentação e a automatização do ponto de vista de esteiras. Então, tem diversas formas da gente automatizar processos e colocar eles em esteiras produtivas que vão continuar rodando. Isso, por exemplo, já é extremamente importante do ponto de vista de tecnologia. Quando a gente fala do ponto de vista finalístico, a documentação e a gestão de conhecimento ela é crucial, na minha opinião, e também aliada ao uso de inteligência artificial. Por quê? Muitas vezes, para a gente garantir a manutenção e a gestão do conhecimento e da qualidade, é muito importante que a gente tenha acesso à informação rápida e a gente tenha acesso à informação que garanta a gente compreender todo o contexto daquele serviço ou todo o contexto daquele processo, e para isso a inteligência artificial pode ser uma aliada grande, no sentido de copilotos de operação. Como que a gente consegue trazer para dentro da inteligência artificial a compreensão de o que é esse processo, como ele funciona e qual é a melhor forma de gerir esse processo internamente. Queira ou não queira, a gente pode e deve também se apoiar não só na tecnologia, mas na colaboração entre áreas diferentes e na extensa documentação desses processos. Eu acho que isso a gente nunca vai fugir. É muito importante, tanto para que a gente tenha registro de códigos, né, e domínio ali da tecnologia que está sendo implantada mesmo, aí estou falando do hard coding mesmo, e do ponto de vista finalístico, para que serve todo aquele processo, quais são os melindres de tomada de decisão que um servidor naquela posição precisa ter, e precisa ter sempre na cabeça na hora de analisar, por exemplo, esse serviço digital que está sendo oferecido, esse formulário que está sendo preenchido. Então, é a junção de documentação, colaboração e uso de tecnologia para apoiar nesse sentido. Essas são as minhas dicas. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu compliquei. Não, foi precisa. Muito obrigada. Imagina. Então, eu trouxe aqui 2 casos, um deles falando sobre processo interno, então, e como o processo interno, no final das contas, igual eu estava falando, em última instância, acelera a dinâmica da justiça brasileira. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 2 casos, então estou trazendo referências que eu tive a felicidade de estar junto e participar. Então, nesse caso, a Maria, imagino que muitos de vocês conhecem, né? Ela foi bastante veiculada no ano passado, é uma ferramenta de inteligência artificial generativa implantada no Supremo Tribunal Federal, e a ideia dela é justamente auxiliar na produção de texto, no resumo de conteúdo, na geração de minutas que vão resumir todo o entendimento de um ministro a respeito de um tema específico, ou seja, o impacto dela é no ganho da produtividade em processos internos, acelerando a interpretação do conteúdo e a tomada de decisão judicial, que é isso que a gente estava falando de, em primeira ou última instância, seja falando de processos internos ou externos, eu estou acelerando a dinâmica da justiça brasileira, eu estou acelerando o acesso à justiça brasileira. Então, aqui o que é interessante trazer da Maria também a Maria não é um sistema à parte, então a gente costuma também, às vezes, falar, vamos implantar um sistema para resolver os nossos problemas. Tá bom, mas daí eu te questiono, será que mais um sistema satélite desconectado disso tudo que a gente já tem no parque tecnológico, será que ele vai ser útil ou será que ele vai adicionar mais uma camada, mais um processo para ser executado? Então, a Maria,
ela não está, na verdade, num sistema satélite. Ela permeia os sistemas do Supremo Tribunal Federal, assim como, por exemplo, o Copilot da Microsoft permeia todas as nossas plataformas de produtividade. Então, quando você acessa o Word, você tem o Copilot. Quando você acessa o PowerPoint, você tem o Copilot. Quando você acessa a internet, você tem o Copilot. No STF, a mesma coisa, no sentido de, se eu preciso resumir um texto, resumir uma interpretação, a Maria já está disponível, ela não é uma tela diferente aonde eu vou. A IA vai vir até a tela do usuário. Então, é muito importante também a gente pensar se, ao pensar na inovação, a gente não está, sem querer e na melhor das intenções, adicionando um processo a mais. Então, o exemplo da Maria é para trazer isso também, a questão de a não mudança de tela, a gente ter tudo num único lugar, para não adicionar uma etapa. E aqui, na inovação em processos externos, tomei também a liberdade de trazer um caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui, o Balestrin pode comentar muito mais do que eu, mas o tribunal fez um trabalho interessantíssimo no ano passado e no início desse ano, que culminou no lançamento da Gaia, que é uma plataforma de inteligência artificial do tribunal que vai unir diversas soluções para diversas áreas diferentes. Aqui eu vou falar do petição inicial, mas lá tem diversas soluções, inclusive não só da Microsoft, isso é importante de ser dito, porque existe espaço para todos os players no mercado. Então, existem soluções não só da Microsoft rodando no Gaia, soluções de minuta, soluções de audiências inteligentes, soluções de reembolso para os servidores. Então, as mais diversas soluções que a gente pode pensar que podem utilizar IA para acelerar o resultado estão ali no Gaia. Trouxe como exemplo o Petições Iniciais, porque ele tangibiliza a espinha dorsal do tribunal, que são os processos judiciais e o recebimento desses processos no dia a dia. Então, não só nessa casa, mas em qualquer outra casa de justiça, a gente tem um ponto em comum que é muitos documentos, muitos processos, altos volumes. Então, vamos pensar que todo santo dia eram ingestionados, e ainda são, milhares de petições iniciais no EPROC. O EPROC é a espinha dorsal do tribunal, né, que faz toda essa questão de gestão dos processos judiciais e da distribuição em varas competentes. Então, esses milhares de documentos, eles são ingestionados no EPROC, mas a experiência do usuário que vai lá e sobe esse documento é de um preenchimento 100% manual e que pode demorar diversos minutos, pode travar, está sujeito a erro, principalmente esse é o ponto, está sujeito a erro, a preenchimento equivocado, a despachar para uma vara que talvez não é a vara mais competente para atender essa questão judicial. E quando a gente foi olhar para esse ponto junto ao tribunal, nós olhamos e falamos, o que a gente precisa fazer? É só receber o documento? Não é só receber o documento. A IA, ela recebe o documento, ela lê o documento, ela interpreta o documento, ela categoriza esse documento, ela preenche automaticamente o EPROC e faz isso em questão de segundos, para despachar para a vara competente em questão de segundos. E isso está mudando a experiência de quem? Do advogado. Com quem que a gente construiu esse projeto? Esse projeto foi muito legal, eu trouxe ele aqui por causa disso também, porque ele não foi construído entre Microsoft e Tribunal de Justiça, único somente. Ele foi construído com Microsoft, com o Tribunal de Justiça, com a OAB do Rio Grande do Sul, foi construído com outros 2 parceiros de negócio que ajudaram na implantação, em todo o desenvolvimento, e a ideia dele é justamente unir sistemas pré-existentes, então um pouco daquilo que eu falei, será que eu já tenho todo o parque tecnológico, eu não preciso criar um sistema extra, eu preciso de um agente que una todas essas informações. Então, o Gaia, ele une, né, o Petições, ele une sistemas pré-existentes e o agente de IA recebe a petição e faz todo esse processamento. Eu deixei aqui só alguns segundos da demonstração para vocês verem a tela como ela funciona e como o advogado, a experiência de peticionamento agora no Tribunal de Justiça, ela é única, ela é de uma tela única, sem sair, sem olhar para outro lugar, sem consultar o próprio documento para ter certeza do que você está preenchendo. Então, eu vou colocar play aqui, vocês me avisem se conseguirem ouvir, tá? E, pelo jeito, não deu certo. Bom, eu compartilho com vocês logo na sequência, para a gente não ter ônus aqui na conversa, mas eu compartilho com vocês logo na sequência. Então, um exemplo de processos internos e processos externos, né? Não sei se o Balestrin quer fazer algum comentário sobre esse caso e o Gaia como um todo. Excelente.
Excelente. Por exemplo, o Salos também foi com vocês, né, Helena? Foi. Nós lançamos 8 agentes, se não me engano, 2 foi com a Microsoft, 2 ou 3, né? Acho que foram 2 ou 3 com Microsoft, foi bem distribuído. Bem distribuído. E a questão é que o Salos também é uma ferramenta muito interessante, porque a capacidade da inteligência artificial ler documentos muito complexos, né? E fazer toda uma análise em segundos, né? Uhum. Depois, se a gente tiver o videozinho do Salos aí, Temos. porque a gente pode colocar também, Helena, porque assim, eu vejo que muitas dos órgãos públicos hoje lidam com uma pilha de documentos e a capacidade, a inteligência artificial, os superpoderes da IA, né? Sim. Um dos superpoderes da IA é ler e compreender e interpretar de maneira muito melhor que nós humanos, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, as requisições médicas que um médico assina e faz todas aquelas letras complicadas que para nós humanos é ruim, o nível de acerto de interpretação daquilo pela nossa inteligência artificial é muito melhor que um humano, por exemplo, né? E aí o médico escreve dipirona, e aí o outro escreve Novalgina e não sei o quê, e a IA interpreta tudo isso, né? Por exemplo, numa solução aqui que a gente tem de reembolso de medicamentos, é, por um determinado nível de reembolso que o tribunal faz para os seus servidores, no caso de ter um saldo lá ainda remanescente na área do apoio à saúde, né? Exatamente. Então, a gente está falando justamente de a capacidade de unir superpoderes que são humanos com também uma alta complexidade na leitura de prescrições escritas à mão e entender justamente esses pontos que o Balestrin trouxe de Tilenol é a mesma coisa que paracetamol? Então a gente pensa, por exemplo, nessas sutilezas que, se não for pensado nessas sutilezas, nesses detalhes, a inteligência artificial não vai operar da maneira que precisa. Então, ela realmente, a gente busca ser minucioso nisso e colocar no centro da questão o servidor, né? Então, no caso dos salos do reembolso de saúde, foi o servidor. E isso foi muito interessante de ser feito. A gente usou diversas capacidades da IA diferente, de interpretar escrita manual, de buscar informações na própria Agência Nacional de Saúde a respeito dos princípios ativos, usar regras internas do tribunal, atribuir limites de reembolso. Então, são diversas variáveis diferentes que a gente junta em um único lugar, numa experiência de uma única tela, para que o servidor tenha uma experiência mais simplificada de ter acesso aos seus benefícios de saúde, né? Então, eu vou mostrar todos os vídeos para vocês também, e eu deixo eles disponibilizados. Inclusive, aqui nos slides eu deixei a referência. Então, nesse link aqui embaixo, ele vai direto para o site do Tribunal de Justiça, e o anterior vai direto para o site do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Aqui, então, um pouco desses exemplos que eu trouxe para vocês, e contextualizando que a IA ela não é só para a geração Z. Eu sei que esse preconceito já foi vencido há muito tempo, mas o grande ponto é: funcionários de todas as faixas etárias estão levando as suas próprias ferramentas de IA para o trabalho. O que isso significa? Significa que, se eu não tiver uma ferramenta de IA corporativa para usar, eu vou usar uma ferramenta de IA aberta. Não estou falando eu, Helena, mas estou falando num pensamento abstrato. Por quê? Todo mundo já percebeu que a IA simplifica a vida, que de fato ela consegue me ajudar a interpretar uma coisa que talvez eu não esteja conseguindo, seja por um contexto específico, seja por falta de conhecimento mesmo. Então, o uso da IA ela acelera realmente a percepção de valor, a completude de atividades, e o grande ponto é: se a gente não proporcionar uma IA corporativa e a gente não tiver esse olhar atento para quais são as áreas onde eu poderia colocar capacidades de tecnologia para operar e quais são os meus funcionários que gostam e que apreciam esse movimento de inovação, queira ou não queira, a gente sempre vai ter o movimento de Shadow IT, que é justamente o quanto
que é o quanto a gente acaba vazando informações sem querer por buscar uma interface mais amigável e mais produtiva para trabalhar. Então, é aquela mesma história do, mas eu tenho uma base de dados naquele sistema, mas eu vou baixar para o meu Excel para conseguir manipular ela na mão. Isso é Shadow IT. Qual é a chance de eu, talvez, vazar, de uma pessoa vazar essas informações? Qual é a segurança atribuída neste documento específico de Excel na máquina daquele funcionário? Então, a gente precisa olhar de uma maneira corporativa, se preocupar com governança, se preocupar com segurança e se preocupar em colocar as ferramentas corretas nos lugares corretos, porque senão a gente vai estar abrindo brecha para que funcionários utilizem inteligências artificiais abertas e gratuitas e que todo mundo já está cansado de saber que inteligência artificial aberta, ela usa as informações para treinamento. Então, dados internos não podem ser disponibilizados numa OpenAI sem nenhuma restrição, não podem ser disponibilizados na minha assinatura particular do ChatGPT. Eu preciso utilizar isso dentro do Copilot da Microsoft, por exemplo, tá? Algumas práticas de inovação e como começar. Então, a gente se preocupa muito com os valores da tecnologia do ponto de vista financeiro mesmo. Acho que esse debate ele também não é trivial, ele não é banal. É um papel extremamente importante das big techs de também se flexibilizar e entender como que a gente faz para atender o Estado. Mas, antes da gente investir, a gente tem que buscar a cultura da experimentação. E como buscar a cultura da experimentação? Utilizando provas de conceito, então, pegando um pequeno modelo que eu consigo fazer rápido e entender rápido que aquilo vai gerar valor para mim. E só depois de eu provar valor, eu começar a implantar e eu decidir investir em algo. Então, essas experimentações, essas pequenas provas de conceito, que inclusive direto, tenho certeza absoluta que as big techs ajudam muito os órgãos a fazer isso. Eu, inclusive, estou sempre envolvido em prova de conceito. Para mim, é uma forma trivial de fazer negócio acontecer com o setor público, é provar o valor na prática. Em segundo ponto, valorizar quem tenta inovar e não só quem acerta. E Helena, igual eu estava falando... Oi? eu acho que tu entrou num ponto bem interessante aí, né? Que hoje, antes de um, um determinado órgão público, gestão pública, lidando com tecnologias que muitas vezes a gente não tem nem certeza se vai dar certo ou não, né? Aqui, como gestor público, né? Como liderança aqui, que a gente sabe que vem sempre dúvidas, né? Bah, a gente vai para a nuvem, mas será que vai dar certo ou não? Esse sistema nunca foi, essa linguagem de programação, o tamanho, será que é viável ou não? Vamos colocar um agente de IA, mas será que vai performar? Será que ele... Então, nós usamos de forma, assim, muito forte, né, Helena? Você sabe disso. Acredito que seja a realidade de outras instituições também. Aquilo que a gente chama de POC, né, que é prova de conceito, né? Então, antes da gente comprar uma tecnologia, investir numa tecnologia, a empresa precisa mostrar para nós, né, claro que uma prova de conceito nunca é exatamente observar o leão na selva, né? Como se a gente fosse observar o leão no zoológico, né? Porque a gente coloca uma série de Perfeito. restrições, né, numa prova de conceito. Ela não vai se comportar exatamente como se fosse já em produção real dentro de uma instituição. Mas o fato é que uma prova de conceito traz assim um nível de segurança, redução de risco e, até um conforto muitas vezes psicológico no gestor de que aquela ferramenta tem mais chance de dar certo, mais chance de dar errado, né, Helena? Então, eu acho que essa é como, né, eu também que estou dentro do tribunal e que, de certa forma, a gente se responsabiliza por altos investimentos em tecnologia, a gente tem adotado isso, né? Porque hoje tu vai comprar um investimento num computador, tu sabe que aquele computador vai dar certo, né? Porque você já comprou 10 vezes. Mas vai investir numa IA, num processo novo, tu não tem a menor segurança que aquilo vai dar certo, né? Uhum. Então, Helena, fala um pouquinho mais disso, porque eu, quando eu fui levar a prova de conceito no Tribunal de Justiça, acho que foi o primeiro que levei, assim,
teve uma série né, eu tive que consultar até a nossa Procuradoria Jurídica, porque as pessoas digamos assim, mais antigas no tribunal e tal, assim, mas a gente não pode fazer isso, porque se a gente vai fazer uma licitação, a gente não pode fazer o compliance, etc, 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 etc. Aí a gente conseguiu construir um entendimento jurídico que, olha, gente, a gente abre para todo mundo fazer a prova de conceito, não, a gente não está privilegiando ninguém. O tribunal está aberto para qualquer empresa que queira vir demonstrar uma tecnologia e fazer suas provas de conceito. Então, eu acho que isso a Perfeito. gente já atende o compliance de que a gente não está privilegiando ninguém, mas que nós precisamos também nos proteger no sentido de ter maior segurança do investimento público, de uma solução que vai trazer uma taxa de performance maior, né, do que se a gente fizesse isso às escuras, entre aspas. Com certeza, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu faço das suas palavras as minhas no sentido de eu realmente estimulo muito a prova de conceito e eu estimulo muito a concorrência. E não no sentido de tá aqui falando, não, quero que só a Microsoft ganhe, né? Quero que só os meus projetos vão para frente. Não, o Estado, ao comprar, o Estado precisa ser muito mais responsável, e essa é a palavra correta, responsável, do que uma empresa privada. O Estado tem muitas outras responsabilidades e regras que precisam ser seguidas, então a concorrência, nesse sentido, ela é extremamente importante. A abertura para que big techs, parceiros e etc., possam colaborar nesse sentido. E muitos de vocês já sabem, alguns talvez não, mas eu vou até pular para o último ponto aqui rapidamente, do aposte em parcerias estratégicas. Muitas das big techs, aqui eu cito as prods, eu cito as universidades, mas aí falando da minha cadeirinha de big tech aqui, se não todas, praticamente todas as big techs têm fundos de inovação e tem times que a gente coloca justamente para fazer entregas, porque a gente sabe que entregar essa prova de conceito da maneira mais eficiente possível, provando valor para o tribunal, e isso separado dos meus concorrentes, independente dos meus concorrentes, é isso que eu tenho que fazer. É isso que a gente tem que provar, é isso que a gente tem que apoiar vocês em. Então, a prova de conceito, ela não é uma corrida que vocês correm sozinhos. Ela é uma corrida que a gente corre, e é com vocês. E é um experimento muito conjunto de o que você precisa para sair do outro lado. E não é na linha de deixa eu te dar tudo que você precisa e acabou. Eu preciso, de repente, de mais conhecimento. Então, tá bom, como é que eu te transfiro conhecimento para que a gente faça isso acontecer? Como que a gente isola um caso de uso e coloca ele, igual o Balestrin comentou, não é o leão na selva, é o leão no zoológico. Como que eu vejo dentro de um caso de uso, qual é o meu leão no zoológico? Como que eu consigo usar uma dimensão menor para provar se isso funciona ou não? Então, são justamente os pilotos, as provas de conceito, os MVPs, todos esses nomes que a gente usa para drivar iniciativas. Então, é para justamente distinguir se a iniciativa ela é útil ou não, se ela faz sentido ou não, se ela para de pé ou não. Então, é a lógica do comece pequeno, faça uma prova de conceito. A prova de conceito passou, Tem uma garantia, né, Helena, tem uma de, garantia. ou seja, de que aquele fornecedor tem capacidade de entregar, porque se ele não conseguir entregar a POC, dificilmente ele vai entregar o produto operacional. Dificilmente. E vai ficar na mão do órgão público para fazer a manutenção e a sustentação do É, sistema, eu, da eu vejo aplicação. assim, exato. Vamos pegar o ERP, por exemplo, né? Nós fizemos, chamamos várias Big Techs e fizemos provas de conceito de quem operava melhor. E realmente, né, nesse caso, foi a Microsoft vencedora. Mas por que que a gente fez isso? Gente, é um investimento de dezenas de milhões, que depois que você entra nisso, o retorno é muito difícil. E é algo que você vai investir num ERP que vai, no mínimo, tem que segurar a operação, no mínimo, por 15, 20 anos. Né? E hoje, quando a gente olha nos casos aí, você vê uma série de órgãos públicos que entraram em litígio com fornecedores
de ERP. Por quê? Porque possivelmente não fizeram uma POC, quando a empresa começou, viu que estava complexo demais, que aquela questão não ia dar certo, etc, etc. Grandes empresas conhecidas, com grandes fornecedores conhecidos, hoje estão em litígio porque não conseguiram implementar, por exemplo, um sistema integrado de gestão do back-office de sei lá, de uma estatal, de um órgão, etc. Então, na escolha do nosso RP do tribunal, nós levamos quase 8 meses, né? Equipe técnica, botamos várias empresas fazer prova de conceito, avaliamos todos os requisitos tecnicamente. Você vai olhando não só a questão técnica, mas também a questão relacional, estratégica daquele parceiro. Você vai testando também dentro de uma prova de conceito, se aquele parceiro de fato é um parceiro ou é um fornecedor, né? Exatamente. E a gestão pública tem que fugir do fornecedor, tem que ficar, Exatamente. né? Essa é Tem que uma ter outra parceiros de questão. negócio e que vão junto nesse processo de Exatamente, inovação. A exatamente, gente porque o fornecedor costuma. ele quer fazer o negócio, te entregar de qualquer forma e deu. Não está mais interessado se você resolveu o teu problema. Né? Sim. O fornecedor não está interessado se vai resolver a tua dor, né? Ele quer vender, ele quer tirar nota fiscal, pedido, etc. E o parceiro, ele sabe que, opa, se eu não entregar, eu vou ter um problema. E eu acho que aqui que está assim, especialmente em tecnologia, que é um pouco a área que eu atuo, para mim aqui o grande divisor daquilo que eu acho que a Helena falou da old, né, da velha administração pública, gestão pública, para a gestão pública nova. Ela se constrói com essa ideia de inovação aberta, de relacionamentos mais colaborativos. Uhum. Obviamente, gente, sempre dentro do máximo compliance e espírito republicano, né? Não é porque você está Perfeito. trabalhando colaborativamente que você vai infringir todo o compliance, né? Então, quanto mais colaborativo, é aí que tu tem que observar ainda mais o compliance na relação, né, transparente de, Uhum. é, de aquisição pública, compra pública e assim por diante. Né, Helena? Perfeito, é exatamente isso. E no processo da POC, é justamente a hora, a POC, ou o MVP, ou o piloto, chamem como quiserem, mas é a hora da gente levantar os medos, os riscos, as oportunidades, e a gente fazer as contas do que para de pé, do que a gente precisa, testar essas parcerias, testar os limites das aplicações, testar o limite da inovação que a gente está produzindo, porque é nessa hora que a gente vai poder errar com muita vontade e falar, ok, vamos ajustar, vamos ver como a gente gera valor, se não gera valor, e aí a gente escala. E daí é o penúltimo ponto aqui. Comece pequeno, prove valor e escale com confiança e segurança. E a confiança não é só a confiança de o sistema vai aguentar, é confiança no sentido de governança, é confiança no sentido de compliance, é segurança no sentido não só de cybersec, mas de seguir as normas, seguir a conformidade. Isso é extremamente importante. Vocês sabem disso muito mais do que eu. Então, né, fechando esse ponto, alguns sentidos de como a gente consegue começar a inovar. Então, criando esses fóruns, né, ali a questão de que a gente comentou um pouquinho na parte do garage, dos workshops, de formar laboratórios, formar fóruns de inovação com esses funcionários que são interessados. E esses funcionários interessados podem ser os mesmos que tentam. Então, que tentam inovar, tentam fazer alguma coisa, não necessariamente eles estão acertando, mas é aquele funcionário que tem uma ideia diferente, que teve uma vontade de mostrar alguma coisa diferente. São essas pessoas que a gente precisa juntar numa mesa, criar um espaço seguro para debater qual que é o próximo passo da digitalização, da inovação do órgão específico que a gente está falando. Tá? Então, eu realmente diria para vocês usarem e abusarem do potencial das Big Techs. Não só na transferência de conhecimento, mas na capacidade de trazer mão de obra para testar, mão de obra para a gente avaliar quais são as tecnologias que precisam ser usadas, esticar a corda até onde dá, do ponto de vista de dificuldade mesmo. A gente está aqui para isso. Então, é difícil, é muito cabeludo, mas, ao mesmo tempo, é um processo que precisa ser feito. Então, usem e abusem das Big Techs. Eu queria passar muito essa Helena, mensagem hoje. vou te fazer uma provocaçãozinha, tá?
Por favor. Imagine que aqui nessa sala, e nossos alunos têm muitos, tem vários ex-prefeitos, prefeitos, gestores de municípios que talvez são pequenos municípios, né, de Uhum. 80, 100 mil habitantes, que o orçamento não é aquele orçamento grande. E aí eu te faço uma provocação no seguinte sentido: como a Microsoft, por exemplo, se relaciona com esses, digamos, esses parceiros que o budget é um pouquinho menor, mas, enfim, não Não, é sei se uma eu ótima ajudo, pergunta. hein? Ajuda, ajuda, com certeza. Eu acho que tem um movimento muito não recente, mas que cada vez ganha mais força. Ele não é recente, mas ele ganha muita força aqui no contexto de gestão pública brasileira, que são as PRODs. Eu vejo as PRODs no dia a dia, tá? Quero dizer, como um grande habilitador para a gente fazer, para a gente distribuir tecnologia, e dentro do contexto de conversar. Por que eu estou trazendo as PRODs, né? Então, SERPRO, a Prodesp, Prodan, Prodenge, diversos outros que a gente trabalha junto, porque por atender muitos outros órgãos de diferentes tamanhos, dos maiores aos menores, a gente tem que fazer uma ginástica muito diferente dentro das PRODs, e tem sido feito uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer também, é a lógica de produtizar. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre. Vou até aproveitar o exemplo aqui de prefeitos, né, e ex-prefeitos, então pensando num município um pouco menor. Hoje em dia, quando a gente está pensando em produtos para a gestão pública, a gente pensa o seguinte, por exemplo, putz, quero pensar, estou tirando agora da minha cabeça, tá, gente? Mas se vocês gostarem, a gente pode pensar em fazer. Mas quero pensar em como criar uma central de atendimento através do WhatsApp para o cidadão, que centralize todos os serviços que eu tenho no meu município, ou que pelo menos dê informação sobre todos os serviços que eu tenho no meu município. Existe o município São Paulo e existe o município Conchas, no interior paulista, com 25 mil habitantes. O que a gente tem feito muito é pensar na solução tecnológica que para de pé. Então, em pilotos, em provas de conceito, a gente já consegue testar e garantir que uma solução para de pé, e a gente começa a microdimensionar ela para casos muito menores. Então, eu consigo atender um município de São Paulo, consigo atender o município de São Paulo, mas a gente, ao mesmo tempo, começa a montar produtos que são feitos de diversos componentes de tecnologia em uma escala muito menor para poder oferecer em maior volume e, obviamente, pulverizar a transformação digital nesse sentido. Essa tem sido a nossa abordagem. Helena, tem a Estela, participa bastante. Ela colocou há possibilidades de consórcio entre municípios nesse caso? Boa Sim, pergunta. tem. Tem bastante. Eu trabalho bastante com situações de consórcio, de trocas, inclusive atualmente, por exemplo, eu atendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Infelizmente, não atendo mais o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas são dois tribunais que conversam muito entre si e que, inclusive, trocam muitas tecnologias entre si. Então, Você nos falando nesse abandonou, sentido de. Helena? Não, eu nunca vou abandonar vocês. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu ainda participo de um monte de coisa, eu não consegui abandonar. Mas agora eu estou aqui em São Paulo. Tá bom. Mas não Ó, o abandonei, não. Vicente aqui, o Vicente, se não me engano, já foi prefeito, ou é prefeito, né, Vicente? Fala aí a tua experiência lá de gestor público. Boa noite a todos. Eu já fui já. E agora, hoje, eu trabalho em São Paulo, Ah, na Secretaria de Obras. como é que é a Ah, realidade da prefeitura lá, da tua prefeitura? Porque muitas vezes a gente sabe que o prefeito ele tem que escolher se vai colocar o dinheiro no posto de saúde, na escolinha ou na melhoria da infraestrutura de tecnologia. E o cobertor é curto, não é, Vicente? Não, tem essa dificuldade, né? Porque, às vezes, muitas pessoas, até os munícipes ou a própria oposição, ela é meio reticente, assim, quando se fala em gastar com muita tecnologia. Então, você tem que ir a passos devagar, assim, né? Não é uma coisa muito, vamos dizer assim,
pelo menos lá na minha cidade não é tanto ainda, sabe? Na minha época, agora eu lembrei aqui, uma das poucas coisas assim que a gente, não poucas, mas foi a questão do Diário Oficial Digital que a gente Uhum. implantou. Teve a questão da nuvem também, porque a gente estava tendo a questão, você tinha aqueles grandes aparelhos, como que chama aquilo? Data centers? Data Isso, centers. data centers. Aí começou a se investir na questão de nuvem também na minha época. Mas eu tô onde aqui? Então foi, mas assim, não uma coisa tão muito ampla, né? Tinha os Uhum. sistemas de gerenciamento da área da saúde, mas eu falo assim, um pouco limitado. Ainda não tinha a questão da inteligência artificial, era mais a questão de você ter um banco de dados, aquele sistema de saldo, né? Quantos remédios tem, faltou na prateleira, aquela coisa mais básica, mas não tanto mais que isso. Então, ainda eu acredito que precisa avançar muito mais, né? Nas outras aulas, a gente veio batendo um papo aqui, eu conversei, né? Questionei se tem como a gente melhorar essa questão de interligar as informações com outros setores também, enfim, para o Uhum. governante ter uma visão geral ou alguém que possa fazer esse trabalho para ele, né? Sim. Perfeito. Isso aí, Sim, eu Helena. acho que muitas vezes eu vejo, inclusive, quando eu trabalhava mais no sentido, no âmbito federal, eu via muito essa iniciativa de querer construir, lá em Brasília, de querer construir mega lakes que possam ser fornecidos, onde os dados possam ser fornecidos e distribuídos para os demais esferas do poder público. Então, acho que isso também é uma tendência, eu concordo com você, eu acho que isso também tem que aumentar, e eu vou falar um É, pouquinho sobre desculpa, aproveitar os dados que a gente já tem. Helena, Por favor. só para terminar aqui, eu me lembrei de uma situação que na época, não sei se tem muito a ver, né? Mas na época em que eu estava na frente da administração, tinha a questão de se fazer as cidades, levar a internet para as cidades. Era um Uhum. programa do Ministério da Ciência que teria fibra ótica em todos os espaços públicos, praças, prédios. Foi feita uma mega operação, obras, instalação, mas até hoje não virou a chave de funcionar isso. Então você vê que há uma certa dificuldade ainda, né? A cidade estava inteira cabeada, mas não conseguia ter uma operadora para operar a internet na cidade, que eu acredito que era o Ministério das Cidades que teria que providenciar isso. E até hoje, os postos estão lá para ter Wi-Fi nas praças, mas não tem uma operadora que faça a internet funcionar lá. Então, isso é uma coisa que eu me lembro muito, que eu fiquei muito pé da vida, né? Porque, poxa, eu tava levando, fiz propaganda, levando tecnologia, internet, e no fim não foi. E uma pergunta que eu queria fazer, Helena, é que tipo de trabalho que é feito em Conchas? Porque eu conheço a cidade de Conchas e tenho amigos lá, então eu queria saber mais ou menos qual que é a experiência lá. Na verdade, eu falei de Conchas porque eu gosto de Conchas também, que eu tenho Ah, família lá. Foi um ah, exemplo, mas é porque eu tenho família lá, então eu acabei citando o exemplo de Conchas. Mas, de fato, a gente tem uma iniciativa para começar a trabalhar com municípios menores no sentido de fazer um atendimento ao cidadão pelo WhatsApp de uma forma que seja acessível e escalável, né, para municípios menores. Então, é um problema grande. Eu diria que a gente tem pensado, enquanto Microsoft, a gente tem pensado bastante nisso, em como viabilizar e como levar a tecnologia para outros lugares e para outras esferas, outras dimensões, né, do poder público. Mas só para passar aqui, trouxe alguns cinco passos, na verdade, para vocês avaliarem potenciais projetos de inovação. Então, algumas dicas do que funciona e do que a gente viu funcionar. Em primeiro lugar, identificar processos de negócio que demandam busca, que demandam interpretação, que demandam execução manual e, principalmente, observar onde tem atrito, onde tem repetição de tarefa ou necessidade de um contexto muito rápido, necessidade de informação mais pronta na palma da mão. Então, são esses processos que vocês podem observar, vocês podem olhar. Em segundo lugar, definir a função do agente. Então, eu quero um agente de inteligência artificial que capture informações, que una dados, que cruze informações, que tome uma decisão.
que escrevam conteúdo. Então, a gente precisa também entender qual que é o nosso, a nossa produto final, qual é o nosso objetivo final com esse agente, o que ele vai fazer. Em terceiro lugar, medir o impacto. Isso é extremamente relevante para a conversa que a gente estava tendo logo antes, no sentido de adotar a cultura de experimentação antes do investimento. Então, em tempo de identificar esses processos, também começar a imaginar e medir qual é o impacto. Eu vou ter redução de custos, ou eu vou ter ganho de velocidade, ou eu vou ter melhoria da experiência do cidadão, ou eu vou ter redução dos erros, ou eu vou ter mais rastreabilidade. Qual que é a métrica que a gente vai se apegar? E essa métrica, ela é de fato impactante? Ela de fato vai entregar diferenças melhores, né, para melhor no serviço ou no processo interno? Então, são alguns pontos para a gente pensar e ponderar. Depois eu vou compartilhar todos esses slides com vocês, claro. Em quarto lugar, entender a complexidade requerida. Então, será que eu vou precisar fazer integrações entre sistemas? Será que eu vou precisar acessar repositórios que eu não sei onde estão? Será que eu tenho esses dados? Será que eles estão em um lugar onde eu posso acessar? Qual que é a governança que eu preciso pôr em cima desse sistema? Qual que é o nível de controle que eu preciso exercer nessa nova solução? E, por último, priorizar sempre o projeto que gera mais impacto e tem a menor complexidade. Esse é o famoso quick win, o ganha rápido. Então, é nesses projetos aqui, é nessas iniciativas aqui, então, passando pelos 5 passos, quando a gente chega no quinto e consegue priorizar o caso que tem o maior impacto e a menor complexidade, a gente parte para um piloto. Por quê? Se esse piloto der certo, eu vou estar gastando pouco tendo um alto impacto. E eu vou conseguir provar o meu valor, escalar ele um pouco melhor e também trazer isso para outras dinâmicas. Então, eu fiz um trabalho nessa área que funcionou, eu consigo replicar para aquela. Eu consigo replicar para aquele outro lugar. Então, esses passos eu deixo como dica, que são bastante importantes. E eu trouxe aqui uma questão de dados, porque eu acho que... Eu não quero entrar nos melindres técnicos, eu sou uma pessoa, eu diria que 50% técnica no meu trabalho, mas aqui eu estou tentando falar só sobre a parte não técnica. Então, qual a importância dos dados no centro da transformação? A gente precisa sempre reimaginar a transformação digital a partir dos dados sendo colocados no centro e a partir da disponibilidade de dados que a gente tem. Então, quando a gente inventaria os dados e conduz projetos que vão na linha de compreender o que eu tenho aqui de parque de informação dentro de casa, ou o que eu tenho, não necessariamente dentro de casa, mas o que eu posso acessar, a gente começa a ter um espectro um pouco maior de quais são os projetos que eu posso tocar, quais são os dados que eu tenho disponíveis para fazer cruzamento, para treinar o IA, para preencher alguma informação de forma automática. E com isso vem justamente o movimento que eu também mencionei agora há pouco, que é a implantação de mega lakes e data lakes, para fomentar o que é uma fonte única da verdade. E aqui é a única arquitetura que eu vou mostrar hoje, eu prometo, e essa é uma arquitetura bem en passant, então ela é bem desenhada por cima, que ela vai evidenciar o quê? A fonte única da verdade. No caso, aqui eu estou trazendo um produto da Microsoft, que é um produto voltado para dados, que é o Microsoft Fabric. A gente não precisa entrar no detalhe dele, vamos entender que ele processa dados de todas essas fontes que estão aqui listadas, e ele usa não só essas fontes, mas esses recursos. Então, ao passo que eu tenho sempre mais de um sistema dentro de casa, então aqui eu vou usar como exemplo, eu tenho um SAP dentro de casa, eu tenho um Salesforce dentro de casa, eu tenho um Oracle, um Slack, eu tenho Microsoft, eu tenho aplicações legado, eu tenho on-premises, eu tenho servidores on-premises, então eu tenho muitos sistemas e muitas fontes. A ideia é que a gente consiga juntar todas as informações em um único lugar, de maneira estruturada e organizada, para que ela possa não só nutrir esses sistemas, mas nutrir outras iniciativas. Então, no momento em que, a partir quando a gente começa a trabalhar essa lógica de dados, e a partir do momento que a gente tem um projeto de dados, a gente tem um único lugar para consultar eles. E a gente tem um repositório único, um data lake único, que vai ser a espinha dorsal de dados da organização. Então, isso é extremamente importante, é muito atual e é um movimento que muita gente tem feito. Então, eu realmente falo muito sobre Data Lake, sobre Mega Lake no dia a dia, sobre o uso de ferramentas para cruzamento de dados, para ciência de dados, para engenharia de dados, que é o novo petróleo, queira ou não queira. Com os dados, a gente consegue entender muito melhor
com quem que eu estou falando, o que eu estou falando, o que eu preciso, o que me falta, como que eu posso me aproximar dessa pessoa sem sequer falar com ela, porque eu já tenho diversas informações aqui dentro e eu consigo entender, talvez, qual é o momento correto de abordar esse cidadão, de sugerir para esse cidadão alguma coisa. Ou eu sei o momento em que ele vai vir até mim buscar esse serviço. Por quê? Porque eu já sei um pouco da jornada dele de cidadão. Eu já sei o que está acontecendo. Então, é esse ponto de vista de unificar os dados em uma plataforma. Não precisa ser Microsoft, aqui eu estou trazendo Microsoft como exemplo, mas é muito importante a gente ter essa visão. Helena, Oi. antes de você entrar na IA agêntica aqui, eu lembrei que a outra IA, que era 3, que a gente tinha feito com vocês, uma foi a questão do Copilot, né, que a gente adotou 2.600 licenças, e talvez hoje é a forma mais, como é que eu vou dizer, mais segura, uma das formas, né? Cada empresa tem seus produtos, veja, eu não estou ganhando nem um centavo aqui da Microsoft para para fazer aqui esse merchandising, né? Mas eu falo como usuário, quer dizer, hoje nós estávamos em dúvida se a gente ia se a gente ia adquirir somente algumas licenças e nós resolvemos expandir muito, né? Nós tínhamos a informação que muitos e muitos e muitos usuários, magistrados, servidores, etc., usavam IA de suas ferramentas públicas, né, IAs privadas, digamos assim, né, deles, aonde gerava muito risco para o tribunal. E aí nós adquirimos 2.600 licenças e hoje está sendo adotado de forma muito produtiva. Então, eu acho que vale a pena, porque eu acredito que é uma das formas mais fáceis também de algumas instituições, até menores, entrar e acessar uma ferramenta de classe profissional. E aí eu queria que tu já, em função dessa pergunta, pudesse responder a Simone. Ela escreve sobre a regulamentação da IA, o que você acha e qual o limite dessa tecnologia? Faz um ponto aí que também Maravilha. vem muito em função de tudo isso, né? A grande preocupação que está nas organizações, especialmente públicas, mas privadas também, é o uso responsável dessa tecnologia, né? Talvez a Perfeito. gente está diante de uma das maiores invenções da humanidade, né? É uma ferramenta poderosíssima e que a gente está começando a usar ela, né? Por tudo que os cientistas e apontam, né? Mas, da mesma forma como a ferramenta é poderosa, ela exige proporcionalmente maior responsabilidade nossa no uso disso, né? Com Quando me certeza. perguntam assim, mas a IA pode fazer coisas danosas, e eu, como qualquer tecnologia, né? Aí o meu exemplo mais simples, eu digo, olha, um martelo na mão de um marceneiro hábil constrói uma catedral. Mas na mão de uma pessoa com má intencionada pode ser usada para machucar alguém, etc, etc. Então, Perfeito. isso entra muito nessa questão da regulamentação, do uso responsável. Então, eu acho que é Perfeito. um debate interessante, né, Helena? Extremamente importante, imprescindível, na verdade, eu diria. Tá aí pontos super relevantes do porquê usar uma plataforma de IA e porquê testar os projetos. Em primeiro lugar, eu reforço a fala do Balestrin no sentido de o uso de uma plataforma corporativa de IA já te protege de diversas respostas e temperaturas que uma IA voltada para atender o público em larga escala não vai ter. Então, quando a gente adota uma inteligência artificial, por exemplo, Copilot, mas a gente pode falar de qualquer outra suíte que tenha guarda-reios de segurança também, quando a gente adota um Copilot enquanto ferramenta de inteligência artificial institucional e corporativa da companhia, a gente passa ali a conseguir colocar guarda-reios e passa a conseguir também determinar qual que é o limite da resposta, qual que é a temperatura da resposta, que tipo de resposta você não pode jamais fazer, que tipo de pergunta você não pode jamais responder. Então,
a experimentação, o piloto e a mão na massa é extremamente importante. Quando a gente fala de, por exemplo, casos que a gente vê bastante no jornal, de putz, a IA deu uma sugestão horrorosa, ou de má índole, ou feriu, de repente, feriu alguma religião, proferiu algum preconceito, fez algo realmente que não é adequado. Então, a ideia é, em tempo de projeto, a gente precisa sempre testar esses termômetros, e é algo que a gente faz ativamente. Quando a gente fala em plataforma, as plataformas elas devem vir já prontas para receber LGPD, GDPR e qualquer outro guarda-reio de segurança. Então, segurança é a palavra-chave, principalmente porque, quando a gente fala aqui em agente servindo ao setor público, a gente tem muita informação sensível, não só de dentro do próprio governo, mas dos cidadãos. Então, o CPF da Helena, a data de nascimento da Helena, o CPF da minha mãe, aonde minha mãe mora, onde eu moro, onde a minha família mora, enfim, tem diversas informações diferentes que podem ser cruzáveis, e o que a gente precisa levar em conta proativamente, nunca passivamente, quais os mecanismos de segurança que eu estou implementando em cima disso, qual a temperatura da IA, então o que eu preciso que ela responda e o que ela não pode responder, e fazer testes neste sentido, sempre, e, por via das dúvidas, questionar, sempre questionar. Eu acho que IA responsável nunca é de menos. Quando a gente fala, e até eu tive diversas conversas no Tribunal do Rio Grande do Sul sobre o assunto, quando a gente estava falando sobre justamente o reembolso de medicamentos, vamos pensar que eu tenho ali uma informação sensível, queira ou não queira, através do meu reembolso de medicamentos, alguém pode descobrir se eu tenho uma doença crônica, pode descobrir se eu faço um tratamento que eu não gostaria de compartilhar, ou enfim, aspectos muito mais pessoais. O que a gente debateu bastante sobre quais eram as possibilidades da plataforma, do ponto de vista de segurança, se a gente consegue anonimizar informações, então isso é extremamente importante, anonimizar informações, colocar guarda-reios, não impedir, por exemplo, que esses dados saiam do país, até por princípios de LGPD. Então, sempre é uma conversa que não é objetiva, não é uma tabela que se preenche no sentido de check, 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 é uma conversa que precisa acontecer em tempo de projeto, em tempo de experimentação. É delicado, mas é necessário, extremamente necessário. Então, falando um pouquinho aqui de a IA agêntica, a gente entra agora numa era em que a IA ela para de ser algo estático e que opera única e somente num sentido, e ela começa a ser uma rede de agentes e multi-agentes que se conversam entre si. Então, um agente nada mais é do que a entrada de dados não estruturados ou estruturados. Então, vamos imaginar qualquer dado, vamos imaginar aqui o cidadão entrando em contato através do canal de atendimento, seja do município, seja de um órgão competente específico, ou, por exemplo, a própria Dona Maria, do caso do Balestrin que a gente estava comentando aqui. Então, o cidadão entra em contato e o agente, a responsabilidade dele vai ser nesse sentido, por exemplo, conversar com o cidadão, compreender as informações que ele está passando, com as instruções que ele já possui. Então, se é um agente para agendamento de consulta, ou é um agente para agendamentos ou despacho de documentos, agendamento de, por exemplo, um horário para fazer a minha nova CNH, o meu novo RG, ou um agente para eu abrir um boletim de ocorrência, que seja, qual for a função dele, ele segue essas instruções e, ao mesmo tempo, ele, opcionalmente, usa ferramentas para completar essas suas atividades. Então, antes, a IA, ela era muito... A IA generativa, ela era conversacional, no sentido de eu vou conversar, eu vou obter uma resposta, isso vai me ajudar. Aqui no agente, a gente abstrai a parte da conversa, a gente abstrai a parte do contato com o chat, por exemplo, e a gente coloca o agente para operar ferramentas. Então, basicamente, um agente de IA ele vai unir dado com instruções, com as ferramentas e ações que ele precisa tomar com uma saída. Então, ele vai entregar uma saída, e eu trouxe um exemplo mais na prática para mostrar para vocês, eu vou passar essa parte aqui, que é, por exemplo, um agente de atendimento em uma Secretaria de Fazenda que fala sobre, especificamente, IPTU. Qual que é o fluxo de negócio?
O usuário entra e pergunta: eu quero ver os meus débitos de IPTU e eu quero gerar a minha guia de pagamento. O agente recebe essa mensagem e ele vai decidir o que ele tem que fazer. Em primeiro lugar, eu preciso consultar a minha base de dados. Então, eu preciso, a partir da informação que a Helena com o CPF 123, que está aqui no chat comigo conversando, eu vou acessar o nome dela, o CPF dela, jogar na minha base de dados e retornar os débitos em aberto da Helena. Depois, eu vou chamar uma API, que é a integração, né, com outra ferramenta. Então, eu vou chamar uma integração para produzir um PDF em cima desses débitos em aberto, usando a minha memória, resgatando ali o agente usando a memória, resgatando as informações que já foram enviadas ali no chat, que ele consegue ter acesso, ele sabe que o meu CPF é 123, e ele vai preencher isso automaticamente nos campos que forem necessários. Ele sabe que meu nome é Helena Maria Ramos, e ele vai preencher isso nos campos que são necessários. E a resposta final é listar os débitos. Então, Helena, você tem 2 parcelas em aberto no valor de R$ 500 cada uma, toma a sua guia de pagamento para você já efetuar o seu pagamento e pronto. Eu fiz o serviço de informação a respeito de débitos abertos de IPTU e, inclusive, dei o caminho para o cidadão, no caso eu mesma, né, a Helena, pagar os débitos que ela está em aberto ou que ela tem indevido. Então, isso é um exemplo de como a gente consegue transpor essa lógica do o dado não estruturado, com as ações que eu preciso tomar, as instruções que eu preciso fazer, com sistemas paralelos onde eu vou buscar essas informações ou nutrir o próprio sistema. Então, o agente, ele não vai ser só uma conversa, ele não vai ser a produção de um conteúdo, ele vai ser a execução de um processo de ponta a ponta. E isso é realmente, é aí que a gente fala de agentes inteligentes entregando produtos de ponta a ponta para o usuário final. E aqui eu trouxe, por exemplo, o resultado, né, do agente de IA. O que ele faz? Ele melhora a experiência do cidadão no acesso ao serviço público. Ele resolve o problema mais rápido. Ele vai não necessitar do engajamento humano. E isso, eu não estou falando que o engajamento humano ele não é importante. Ele é extremamente importante. Mas se eu tenho um volume de pessoas limitado para fazer esse tipo de atendimento, quantas pessoas eu estou deixando de atender por ter uma capacidade limitada? Então, como que eu consigo colocar a inteligência artificial para me apoiar, para dar mais vazão, para dar mais escalabilidade ao serviço que eu estou proporcionando? Então, pensando em reduzir fila de atendimento, permitir que os servidores foquem em tarefas que são mais importantes, ou em, por exemplo, casos que são mais complicados. E, por último, conectar dados disponíveis dentro ou fora do ecossistema do órgão. E isso não precisa ser só, por exemplo, vou buscar uma informação dentro do SEI, vou buscar uma informação dentro do EPROC, dentro de algum sistema próprio da casa. Às vezes é buscar informação na internet, e tá tudo bem também, ou buscar informação em outro sistema, de outro órgão parceiro. Como que eu posso fazer isso? Então, o agente ele vai proporcionar esse tipo de experiência. Tá? Helena, Diga. eu vejo que aqui é um grande salto, né? Porque, assim, tentar falar menos técnico possível, né? Mas a gente vê que na evolução, a IA, mesmo sendo trabalhada de forma acadêmica, como ideia, etc., ter mais de 50 anos, né? Eu diria que nos últimos 10 anos ela vem com muita força, né? Quando a gente começa a ver os mecanismos de busca do Google, a questão de localização do Waze, do GPS, enfim, aí a gente vê um tipo de inteligência artificial que é de aprendizado de máquina, etc., que vai, né, tomando algumas pequenas, né, analisando dados e agindo, né, de maneira, com algumas pequenas automações, enfim. Em 2022, em novembro, foi lançado então o ChatGPT com essa ideia de inteligência artificial generativa, que visa basicamente transformar dado, texto, né, vídeo, áudio em linguagem e fazer uma interação, né, humano-máquina de forma como nunca antes foi possível fazer, né? Então a gente pode criar conteúdo, é um sistema
né, de interação muito forte, né, que tem transformado já aí as organizações, né, lá no judiciário, analisa processo, resume, faz, né, etc. E agora, especialmente nesse ano de 2025, né, a gente está entrando nisso que a Helena falou da IA agêntica, né, que a inteligência artificial com nível de autonomia, né? Por isso que é agente, é agentic, né? Coloca Uhum. uma capacidade de agência. O que que é a capacidade de agência? A capacidade de tomar a capacidade de autonomia, de tomar decisões, né? E isso faz com que os agentes, como a Helena muito bem mostrou aqui, faz mais de uma atividade sem o comando humano, né? O estalo pode ser, né? O gatilho pode ser uma mensagem, pode ser qualquer tipo de comando. E o fato, eu faço todo esse contexto para dizer o seguinte: os próximos 5, 6 anos, nós vamos estar entrando nesse mundo muito forte dos agentes de IA. E, Helena, se fosse fazer uma previsão, eu acredito que cada prefeitura, mesmo pequenas, médias e grandes, ou secretarias, vão estar lidando com dezenas e dezenas e dezenas de agentes de IA, muito especializados como esse do IPTU, né? Bom, E aí já vai ter um outro problema, que é como você vai fazer a gestão e a governança de todos os agentes, aí entra no contexto também de plataformas de agentes. Então, é esse mundo, né, Helena, que nós estamos entrando, que é ainda mais fascinante, talvez, da própria melhor, inteligência artificial generativa, né? A Helena é com certeza. especialista, né? Então, e trabalha com uma visão dentro de uma empresa que lidera essa frente, né? Só para vocês terem uma ideia, a OpenAI, né, que lançou o ChatGPT, né, que foi o princípio lá em novembro de 2022, né, é uma empresa investida da Microsoft. Então é esse mundo que a gente está entrando, né, Helena? Exatamente. É esse mundo. E eu diria a mesma coisa. Num curto espaço de tempo, a gente vai ver todos os tamanhos de órgãos públicos de todas as dimensões possíveis com agentes hiper especializados trabalhando dentro de casa. E isso daqui é muito legal de participar. Eu acho que, de novo, até voltando no assunto da IA responsável, quanto isso é importante, a gente não despreza isso de maneira nenhuma, né, preservar a tomada de decisão do humano, mas ter sempre um agente que vai te apoiar a executar mais, igual a gente costuma falar nos valores aqui da Microsoft, a tecnologia que vai te empoderar a fazer mais, a sair do outro lado executando mais do que era possível sem ela. Então, eu sou extremamente fã desse mundo. Acho que dei muita sorte em cair onde eu estou. É um pouco de sorte, é um pouco de tudo. E eu queria, na verdade, finalizei aqui a minha apresentação. Acho que até durou muito mais tempo do que eu imaginava. Mas eu queria agradecer. Eu acho que a gente tem um futuro brilhante para o setor público aqui no Brasil. Eu já falei para vocês, eu sou uma apaixonada por Brasil. Eu acredito que a gente tem um país extremamente diverso e criativo, e na diversidade e na criatividade a gente encontra soluções magníficas, e usando a tecnologia a gente consegue direcionar elas para lugares muito interessantes. Eu sei que eu não falo, agora nesse momento falando pela Microsoft como um todo, quero realmente nos colocar à disposição para fazer parte desse movimento, e eu enquanto pessoa, né, pessoa física também, então quero agradecer o convite para participar aqui. Foi muito legal compartilhar um pouquinho das dicas e do que eu tenho visto. Eu espero ter sido uma boa apresentação, mas eu realmente quero deixar os meus contatos à disposição. Se a gente puder se aproximar, conversar, se eu puder ajudar alguém aqui, com certeza eu estou indo mais no sentido do meu propósito. Eu tinha uma Muito pergunta. bem. Pode tirar Por favor, compartilhamento aí, porque vou voltar aqui para a nossa Uma nós tela. pergunta. temos. Isso. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite, Helena. Eu sou de Jaraguá Boa do noite. Sul, Santa Catarina. É uma cidade de 180 mil habitantes e posso dizer assim que a prefeitura se preocupa muito com esse tipo de ferramenta, tá, para a gestão municipal.
Então, nós temos aqui uma sala de controle do prefeito, onde ele recebe as informações e tudo mais. Estamos adotando isso agora na Câmara Municipal e temos um aplicativo chamado Jaraguá na Mão, onde o, o munícipe ele faz um pedido para uma lâmpada do poste que está queimada, vamos dizer assim. Esse aplicativo tem o gestor desse setor cadastrado. Então, por exemplo, quando eu estava na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, eu recebia uma reclamação sobre um parquinho que estava com um brinquedo danificado e já providenciava, ele fez o pedido no aplicativo, o aplicativo direcionava para o meu celular para que eu recebesse em tempo real praticamente e providenciasse, tenho que colocar a solução disso ou o encaminhamento disso também no sistema para que o munícipe receba também. Muitas coisas a gente criou achando que as reuniões foram feitas sempre com a participação de todas as secretarias, tal. Mas a gente percebeu que muita coisa que o município queria, a gente não tinha pensado nisso, né? E o que você me diz da participação do município, da Dona Maria, do Balestrin, né, a participação na elaboração desse sistema, que eu acho que aqui em Jaraguá do Sul faltou isso na hora de elaborar todo, né, de pensar todo esse sistema, faltou uma participação do munícipe, porque tem muita coisa que a gente colocou lá que não é usado e tem coisas que o munícipe sente falta e você me diz dessa participação do munícipe. Perfeito. Eu vou usar o exemplo do Gaia, do Tribunal de Justiça, porque nesse caso, por exemplo, vamos pensar que em tempo do desenvolvimento do Gaia, eu, Helena, com formação de economista trabalhando na Microsoft, eu confesso que eu não domino muito o mundo de petições. Então, pouco funcionamento do setor judiciário em completude. Dificilmente eu sou a pessoa mais indicada para isso. A quem a gente recorreu para ajudar a gente a opinar se a gente estava indo na direção correta ou não? Para a OAB. Então, eu acho que essa escutativa de outros membros que podem colaborar, então, por exemplo, o próprio cidadão, ou de repente alguma universidade que vocês tenham aí, alguma escola que ajude a fazer um pensamento em time. Eu estimulo muito essa questão dos laboratórios e dos fóruns de discussão, onde a gente cria esse lugar seguro. E daí eu acho que a recomendação é misturar pessoas de origens diferentes mesmo. Então, o servidor que tem a visão da casa e como precisa ser executado dentro de casa, mas também, ao mesmo tempo, o cidadão que jamais trabalhou no setor público, mas que vive na cidade, tem as suas reclamações ou tem os seus pontos que gostaria de ser colocado. Então, de repente, eu iria talvez numa linha de justamente fomentar um ambiente de conversa. Não acho que precisa ser em uma escala enorme, de vamos convidar 100, 200, 300 pessoas para debater. Não é o caso. Às vezes, com um fórum muito menor, mas olhando para agentes diferentes que participam desse processo, a gente consegue perceber um pouco mais qual é a dor, qual é a necessidade, colocando esse cidadão no centro da operação. Então, eu diria para pegar opiniões de agentes diferentes que possam participar desse processo, dentro e fora da organização pública. E, às vezes, uma forma interessante de fomentar isso é através das instituições de ensino. Então, seja uma escola, uma faculdade, enfim, eu acho que esse tipo de bate-papo é muito importante e tem, inclusive, metodologias para isso que a gente chama aqui bastante de hackathon. Então, juntar pessoas para pensar em uma solução, em um propósito. E depois eu posso dar uma pesquisada em algumas metodologias e até compartilhar com você, mas eu iria nessa linha. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Muitas perguntas. Olha só, o Gilberto escreve aqui: existe alguma iniciativa de IA da Microsoft que trabalha em conjunto, como, por exemplo, telemetria de dados em tempo real? Na área que eu trabalho, saneamento seria algo para a produção e consumo de água em tempo real e perdas hídricas, ou roubo, Perfeito. etc. Gilberto, quer
complementar a questão? Boa noite, tudo bem, Helena? Boa noite. Era uma dúvida, assim, a gente está implementando algumas modificações numa autarquia. Eu trabalho numa autarquia de água e esgoto. Uhum, Então, a gente tá. tem 27 mil usuários. Então, a gente tem dados, 27 mil dados todo mês de Uhum, faturamento, uma cidade de 70 mil habitantes. Então, a gente está procurando, assim, a gente está implementando mais telemetria e a gente, os gargalos nossos, perda de água, roubo, possivelmente, e gasto energético. Nós gastamos, a conta uhum, de luz nossa é 500 mil reais por mês. Meio milhão de reais por mês, porque a nossa cidade é muito, tem muito morro. Então vou dar um exemplo. A gente tem 4 estações de tratamento de água, temos 82 reservatórios e 21 estações elevatórias de água. Então isso gasta muita energia. Estou falando nem do esgoto, sim. falando só de água. Então algo nesse sentido. A gente está procurando. Acho que você tocou no meu ponto fraco, porque eu estou trabalhando com saneamento também, pois é, eu estou gostando muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar num passado em outra companhia, mas eu trabalhei com a Egea e eu achei muito legal. Atualmente eu estou trabalhando com a Sabesp, que foi privatizada e está em processo de privatização, né? E, inclusive, você pode até dar uma pesquisada, porque esse assunto é aberto, mas a Sabesp fechou o maior projeto de IoT do mundo, no sentido de implantação de hidrômetros inteligentes e bombas de pressão para fazer mapeamento de desperdício de água e tudo mais. O que a gente está fazendo nesse caso? A gente está trabalhando com eles também já desenhamos arquitetura e tudo mais. A gente pode, inclusive, se aproximar para falar disso, porque é um assunto bastante interessante que eu vejo que vai ter muita exposição daqui para frente, que é o IoT conectado com esse fundacional de dados e toda essa parte analítica em tempo real. Então, o que a gente tem usado muito é a parte de Log Analytics aqui, que é justamente a componente Microsoft, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas é o componente Microsoft que ele é responsável por receber o dado dos dispositivos inteligentes e das telemetrias que a gente tem espalhadas e colocar todos eles num único lugar, e a partir daí a gente consegue conduzir análises mais profundas e complexas para detectar principalmente desperdício de água, então falhas ali, de repente algum cano que estourou, algum vazamento em algum lugar que está sendo expressivo, e também focando em roubo. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar nesse sentido. Vai ser um prazer dividir um pouco desse projeto com você e falar um pouquinho desses componentes, mas eu iria muito na linha de Log Analytics, que é uma das soluções nossas aqui, que existem vários outros players também, tá? Eu estou falando da minha casa, mas a gente pode extrapolar para outras, conectado com um play de dados de inteligência artificial, olhando para como cruzar esses dados e como trazer mais inteligência. Então, esse assunto é fenomenal. Eu acho ele incrível e a gente tem muito potencial para economizar nessas contas e com esse tipo de trabalho. Eu acho que vai ser sensacional. Feliz em saber que vocês também estão fazendo isso. Obrigado, viu? Imagina. Helena, só para terminar aqui, para não te explorar muito, tá? Mais uma pergunta aqui. A Estela, na sua visão, como a inteligência artificial pode ampliar os avanços no Sistema Nacional de Transporte, contribuindo para para a melhor experiência do usuário? Né? Enfim, Sensacional. como é que você vê isso? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que eu nunca toquei em um assunto tão delicado, eu diria. Eu estou pisando agora com os meus primeiros pezinhos em saúde pública, eu estou gostando muito também. Mas eu acho que existem diversos caminhos para, por exemplo, a gente. Vamos pensar assim: se a gente tem uma lista de demanda de órgãos para transplante, a gente consegue listar essas pessoas. Não necessariamente, não vamos colocar as pessoas CPF, né? Mas vamos, os indivíduos, eu consigo listar os indivíduos e qual é o volume da demanda que eu preciso. Aliar isso à informação, a dissipar informação, né? E instruir o cidadão sobre doação de órgãos e tudo mais, e conectar com hospitais, pode, por exemplo, fazer com que a gente crie uma plataforma que enxergue
todo o ambiente, o ecossistema de demanda de transplante do Brasil e mais facilmente, de repente, poder acessar hospitais que possam suprir essa demanda, né? Loucura, hein? Então, eu Que acho baita isso projeto interessante. esse. Baita projeto. A Estela pensou numa coisa sensacional. Olha só, que Gostei baita muito. dica para a Microsoft aí, hein? Pois é, Estela, me chama depois. Vamos falar sobre isso. Mas, Helena, quem puder abrir a câmera aí, pode abrir, por favor, para a gente dar uma salva de palmas aqui para Helena. Ah, eu tenho que aplaudir aqui. Obrigada. Eu que Muito agradeço bom. o espaço e a Excelente, Helena, oportunidade. excelente. E é bacana porque o teu entusiasmo, a tua, né, empolgação, assim, tanto na tua fala aqui, mas a gente percebe também quando você está lá desenvolvendo uma solução, né? E eu acho que é isso aí, né? Sempre acreditar que tecnologia é meio e que vai afetar alguma pessoa lá no final. E eu acho que você faz muito bem isso e por isso que Obrigada. entre tantas pessoas que eu, né, pensei em convidar, eu convidei a Helena aqui porque eu sei que ela ia trazer bastante ideias e então a gente te agradece muito, né, Helena? Como você, eu tenho uma paixão muito grande, né? Quando eu venho aqui conversar e transmitir, e compartilhar um pouco das coisas, é um momento também de aprendizado muito grande, né? E Muito. adoro. E você se saiu muito bem como professora, hein, Helena? Ah, minha mãe vai amar ouvir isso. Porque minha mãe é professora, é mestre, ela vai amar ouvir isso. Mas eu realmente quero agradecer o convite, Balestrinha. Acho que trabalhar com você me abriu muitas portas. Fui muito feliz em estar perto do tribunal. Conte comigo, independente de estar oficialmente atendendo a conta ou não, eu vou sempre ser uma pessoa que está à Uhum. disposição para apoiá-los. E eu estendo isso para todos aqui presentes. Então, eu deixei os meus contatos à disposição. Realmente gosto muito do que eu faço, sou apaixonada por setor público, por tecnologia, por Brasil, então contem muito comigo. No que eu puder ser útil, meus contatos estão abertos e as portas aqui também. Muito Ó, muitos obrigada. parabéns aí, muitos parabéns, muitos elogios você recebe aí nos comentários. Então, mais uma vez, obrigado, Helena. Obrigado a todos. Aqui, ó, Pessoal, 30 alunos conectados essa hora, né? Então, é um pouco o interesse, a curiosidade e também, né, todo o conhecimento de você aqui. Obrigado a todos, gente. A gente a cada semana a gente tem um debate aqui, então quinta-feira que vem também nós estaremos conversando com vocês e boa noite a todos. pessoal, Heleninha, Boa noite. obrigado. Obrigada. pessoal, Beijo. antes da gente encerrar, só trazer uma informação que a Juliana pediu. Ah, Para o pessoal que ainda não fez o envio dos documentos na plataforma, tá lá no grupo umas imagens como colocar para poder o MEC conseguir gerar o certificado dos alunos. Eu vou colocar o link aqui também no chat de um formulário para quem preferir enviar esses documentos para o cadastro no próprio curso. Quem preferir por aí, mas também tem na plataforma. Lá no grupo do MBA, tá tudo descricionadozinho. É só para reforçar esse lembrete que ela pediu. muito bem, gente. Abraço a todos aí. Valeu, abraço, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Helena.